Parece simples demais para ser verdade, mas é ciência. Essa mistura que eu vou te mostrar hoje, água com limão e bicarbonato, tem ajudado milhares de homens acima dos 50 a recuperar o vigor, melhorar a ereção e reativar a circulação, de forma natural e segura. Eu sou a doutora Ana Cláudia, médica especialista em nutrição e saúde masculina há mais de 20 anos, e quero te explicar o porquê dessa combinação funcionar tão bem. E o melhor, não é milagre, é fisiologia pura. Quando um homem passa dos 50, o corpo muda. O metabolismo desacelera, a produção de testosterona cai e, aos poucos, a circulação começa a perder eficiência. Isso significa menos oxigênio chegando aos músculos, ao coração e, claro, à região íntima. É por isso que muitos homens notam ereções mais fracas, menos energia e uma sensação constante de cansaço. Mas existe algo que poucos sabem. O pH do corpo, ou seja, o equilíbrio entre acidez e alcalinidade, influencia diretamente a forma como o sangue flui. Quando o organismo está mais ácido, algo muito comum em quem consome muito café, carne vermelha, álcool ou vive sob estresse, os vasos sanguíneos se tornam mais rígidos, estreitos e inflamados. É como tentar irrigar um jardim com uma mangueira entupida. E é aqui que entra a combinação de água, limão e bicarbonato. Essa mistura simples ajuda a neutralizar o excesso de acidez, melhorando o ambiente interno do corpo. O limão, embora ácido ao paladar, age como um alcalinizante quando metabolizado. Ele é rico em vitamina C e antioxidantes que fortalecem os vasos e favorecem a produção de óxido nítrico, a molécula que abre os vasos sanguíneos e permite que o sangue chegue com força onde precisa. Já o bicarbonato de sódio atua como um regulador natural do pH. Quando utilizado de forma moderada, ele reduz a acidez do sangue, diminui inflamações e melhora a oxigenação dos tecidos. E o resultado dessa soma é poderoso: mais circulação, mais energia, mais vitalidade e, sim, ereções mais firmes. Um dos meus pacientes, o seu Álvaro, de 67 anos, chegou até mim desanimado. Dizia que não tinha mais disposição nem confiança. Fizemos ajustes simples: alimentação rica em vegetais verdes, caminhadas leves e, todas as manhãs, um copo de água morna com meio limão espremido e uma pitada de bicarbonato. 3 semanas depois, ele voltou com outro semblante. Disse: Doutora, parece que meu corpo acordou de novo. Não é mágica, é o corpo voltando ao equilíbrio natural. Mas atenção, tudo depende da forma e da frequência certas. O excesso de bicarbonato pode ser prejudicial, por isso sempre indico o acompanhamento médico. O segredo está na constância, não na dose alta. Quando o corpo volta ao estado ideal, ele responde com vigor, clareza mental e potência. E é incrível ver como algo tão simples pode transformar a energia e a autoconfiança de um homem, depois dos 50. Com o passar dos anos, o corpo do homem vai ficando mais ácido. Isso acontece de forma silenciosa, quase imperceptível, mas profundamente destrutiva. É o resultado da rotina moderna: alimentação industrializada, cheia de conservantes e açúcares, consumo excessivo de café e álcool, noites mal dormidas, e, talvez o mais perigoso de todos, o estresse constante. No início, o corpo até tenta equilibrar esse cenário, mas depois dos 50, a capacidade de neutralizar o excesso de acidez diminui. O sangue, que deveria fluir de forma leve e livre, começa a ficar mais espesso, pesado. Os vasos, que funcionam como estradas por onde a vida circula, se tornam duros, inflamados, menos flexíveis. E é aí que os primeiros sinais começam a aparecer. A pressão sobe, o coração cansa, a mente perde clareza, e a circulação nas extremidades, inclusive na região íntima, já não é mais a mesma. Muitos homens acreditam que o problema está apenas na idade. Ah, doutora, é normal depois dos 60, dizem. Mas não é bem assim. O que está acontecendo é um desequilíbrio bioquímico, um corpo que perdeu sua harmonia interna. Quando o sangue não chega com força ao cérebro, a memória e o raciocínio enfraquecem. Quando não chega bem ao coração, vem o cansaço e a falta de fôlego. E quando o fluxo não alcança o pênis de forma adequada, a ereção simplesmente não acontece como antes. Não é apenas uma questão de desempenho, é circulação, é saúde. A acidez excessiva cria um ambiente hostil dentro do organismo. Imagine que o interior dos seus vasos sanguíneos é revestido por uma película delicada chamada endotélio.
É ela quem regula o tônus dos vasos e permite que o sangue flua suavemente. Agora, pense no que acontece quando esse revestimento é constantemente agredido por alimentos inflamatórios, açúcar refinado e bebidas alcoólicas. Ele se danifica, endurece, perde elasticidade. É como se o seu sistema circulatório envelhecesse antes de você. E tem mais. O corpo ácido é um terreno fértil para inflamações silenciosas. Essas inflamações crônicas roubam energia, reduzem a produção de testosterona e prejudicam a liberação de óxido nítrico, a molécula responsável por dilatar os vasos e permitir que o sangue entre com pressão no pênis. Sem óxido nítrico, não há ereção firme. É simples assim. O homem sente que não está mais o mesmo, mas o que realmente mudou foi a química interna. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Homens de 60, 70 anos, ativos, lúcidos, mas desanimados. Dizem que perderam o vigor, a confiança e acham que o problema está apenas na idade ou nos hormônios. Mas quando analisamos com calma, o quadro é quase sempre o mesmo: inflamação, acidez elevada e má circulação. O sangue não corre mais com a mesma força, e sem fluxo, não há vida pulsando em plenitude. E é exatamente por isso que o equilíbrio do pH corporal é uma das chaves mais poderosas para reverter esse processo. O pH é uma medida simples, mas reveladora. Mostra se o corpo está mais ácido, abaixo de 7, ou mais alcalino, acima de 7. O ideal é manter-se ligeiramente alcalino, porque é nesse estado que as células respiram melhor, o sangue transporta mais oxigênio e os tecidos se regeneram com eficiência. Quando o ambiente interno está equilibrado, tudo funciona melhor: o coração, a mente e até o desempenho sexual. É aqui que entram dois aliados naturais, simples e baratos: o limão e o bicarbonato de sódio. Muita gente acha que o limão aumenta a acidez, mas o efeito é exatamente o oposto. Quando metabolizado pelo fígado, ele libera minerais alcalinizantes como potássio, cálcio e magnésio, que ajudam o corpo a neutralizar o excesso de acidez. Além disso, o limão é riquíssimo em vitamina C, um poderoso antioxidante que reduz inflamações e protege o endotélio, devolvendo flexibilidade às artérias. O bicarbonato, por sua vez, é um dos reguladores naturais mais eficazes do pH. Em pequenas quantidades, e sempre com orientação médica, ele atua como um tampão, neutralizando o excesso de ácido no sangue e nos tecidos. Isso melhora a fluidez do sangue, reduz a viscosidade e aumenta a oxigenação celular. E quando o sangue circula com mais liberdade, algo extraordinário acontece. O corpo desperta, a energia retorna, o raciocínio fica mais claro, e até as ereções voltam a ter firmeza. Parece simples demais para ser verdade, mas é fisiologia pura. O limão e o bicarbonato não são soluções milagrosas. São ferramentas que ajudam o corpo a voltar ao seu estado natural de equilíbrio. E quando isso acontece, não é apenas a potência que melhora, mas a saúde como um todo. O segredo está em entender que o que parece um problema lá embaixo começa, na verdade, muito antes, dentro das suas células, nos seus vasos, na forma como o seu sangue flui. E o primeiro passo para recuperar esse fluxo é corrigir o ambiente interno, devolvendo ao corpo o que ele mais precisa: oxigênio, alcalinidade e vitalidade. É isso que eu quero te mostrar, como uma simples mudança de hábito pode reativar a circulação e devolver a força que parecia perdida. Pode parecer contraditório, mas o limão, apesar de ter um sabor ácido, exerce um efeito alcalinizante dentro do corpo. Essa é uma das maravilhas da fisiologia humana. O que sentimos na boca nem sempre reflete o que acontece dentro das nossas células. Quando o suco de limão é metabolizado, ele libera minerais alcalinos, como potássio, cálcio e magnésio, que ajudam a equilibrar o pH do sangue, deixando-o mais favorável à circulação e à produção hormonal. E isso é fundamental, porque o sangue ligeiramente alcalino transporta oxigênio com muito mais eficiência. É como se as hemácias, as células que carregam o oxigênio, se tornassem mais leves e flexíveis, deslizando com facilidade pelos vasos. O resultado é uma melhora geral na oxigenação do corpo, inclusive nos tecidos mais sensíveis, como os do cérebro, do coração e da região íntima. Mas o papel do limão vai muito além disso. Ele estimula a produção de bile
e ajuda o fígado a trabalhar melhor. E por que isso é tão importante? Porque o fígado não é apenas um órgão de limpeza. Ele é também um dos grandes reguladores hormonais do organismo masculino. É no fígado que parte da testosterona é processada e equilibrada, e é ali que toxinas e resíduos metabólicos são eliminados. Quando o fígado está sobrecarregado, os hormônios ficam desregulados, a circulação fica lenta e a energia desaparece. Por isso, ao consumir limão de forma regular, especialmente em jejum, você dá um verdadeiro reinício ao sistema. O corpo volta a funcionar com mais harmonia, o metabolismo se acelera e a vitalidade retorna naturalmente. Agora, quando adicionamos o bicarbonato de sódio a essa equação, o efeito se potencializa. O bicarbonato é um composto alcalino capaz de neutralizar o excesso de ácido no sangue. Ele atua como um tampão biológico, ajudando o corpo a manter um pH ideal para o bom funcionamento celular. Quando o sangue está muito ácido, as células perdem eficiência na absorção de nutrientes e na eliminação de resíduos. Com o uso moderado de bicarbonato, essa barreira é quebrada. O sangue se torna mais fluido, mais leve, e os tecidos recebem mais oxigênio. Isso é particularmente importante para os homens após os 50 anos, quando o sistema circulatório tende a perder elasticidade, e o sangue, muitas vezes, se torna mais espesso. Essa densidade sanguínea maior dificulta o fluxo para as extremidades, incluindo o pênis. E é exatamente aí que mora o problema da maioria. O sangue não chega com força suficiente para preencher as câmaras cavernosas, e sem pressão, não há ereção firme. Agora, imagine o que acontece quando você bebe água morna com limão e uma pitada de bicarbonato logo pela manhã. A combinação inicia uma leve reação química que libera pequenas bolhas de gás carbônico. Essa reação, apesar de simples, tem um efeito surpreendente sobre o metabolismo. Ela estimula o sistema digestivo, ativa o fígado e o pâncreas e desperta o sistema circulatório, aumentando a oxigenação logo nas primeiras horas do dia. É como se o corpo recebesse um sinal de acordar. Os vasos se dilatam, o sangue flui melhor e a mente ganha mais clareza. E o mais fascinante é que tudo isso acontece de maneira natural, sem precisar de remédios ou estimulantes artificiais. A ciência já demonstrou que pequenas mudanças no equilíbrio ácido-base do sangue podem ter impactos profundos na função vascular e na produção de energia celular. Quando o pH está equilibrado, o corpo produz mais óxido nítrico, o mesmo gás que faz com que medicamentos como a tadalafila e o sildenafil funcionem. O óxido nítrico é o mensageiro químico responsável por relaxar os vasos e permitir que o sangue entre com força nos tecidos eréteis. Ou seja, quando você melhora o pH e estimula o metabolismo naturalmente, está dando ao seu corpo as condições ideais para produzir o seu próprio Viagra interno. Além disso, o limão e o bicarbonato ajudam a reduzir processos inflamatórios e a eliminar o excesso de ácido úrico, um dos responsáveis por dores articulares e rigidez muscular. E quanto menos inflamação há no corpo, mais fácil é para o sangue circular e para os hormônios agirem com eficiência. Eu sempre digo aos meus pacientes, não é sobre milagre, é sobre fisiologia. O corpo humano tem uma capacidade incrível de se regenerar quando encontra o ambiente certo. E essa mistura, simples, acessível e natural, cria exatamente esse ambiente. Quando o sangue volta a circular com leveza, o coração trabalha com menos esforço, os tecidos recebem mais oxigênio e, de forma quase automática, a energia e a vitalidade retornam. Homens que antes se sentiam cansados, sem disposição e inseguros, começam a perceber uma diferença real. Ereções mais firmes, sono mais profundo e uma sensação de vigor que parecia perdida há anos. E tudo começa com um gesto simples: um copo de água morna, meio limão espremido e uma pitada de bicarbonato. A combinação que desperta a ciência natural do corpo e reacende silenciosamente o que o tempo parecia ter apagado. Mas atenção, meu amigo, o segredo não está apenas nos ingredientes. Está nas quantidades e na forma de usar. Muita gente escuta sobre os benefícios do limão com bicarbonato e corre para fazer do seu jeito, exagerando na dose, achando que quanto mais, melhor. E é exatamente aí que mora o erro. O que é remédio em pequenas quantidades pode se tornar agressivo quando usado de forma incorreta. Por isso, preste atenção, porque agora eu vou te ensinar a maneira certa e segura de preparar essa mistura poderosa. Receita correta.
Um copo de água morna, aproximadamente 200 ml. Suco de meio limão fresco. Nada de suco engarrafado, precisa ser natural. 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio. Não mais que isso. A água morna tem um papel especial aqui. Ela ajuda a ativar as enzimas digestivas e potencializa a absorção dos minerais do limão, além de facilitar a leve reação que acontece quando o bicarbonato é adicionado. Essa reação libera gás carbônico e estimula o metabolismo logo pela manhã, dando aquele empurrãozinho natural que o corpo precisa para acordar por dentro. Basta misturar tudo com calma, esperar a efervescência diminuir um pouquinho e tomar em jejum, logo ao acordar, cerca de 20 minutos antes do café da manhã. Esse tempo é importante porque permite que o corpo absorva o limão e o bicarbonato sem interferência de outros alimentos. Assim, a mistura age diretamente na regulação do pH do sangue, no estímulo à digestão e na ativação da circulação. Eu sempre recomendo fazer isso de 5 a 7 dias na semana, no máximo. Não é necessário todos os dias da vida. O corpo precisa de pausas naturais para manter o equilíbrio. Em pouco tempo, geralmente entre a segunda e a terceira semana, muitos homens relatam uma diferença visível. Acordam com mais energia, o intestino funciona melhor, o estômago fica menos pesado e, o mais importante, começam a perceber o retorno gradual da vitalidade e da firmeza lá embaixo. E tudo isso sem recorrer a medicamentos ou suplementos caros. É apenas o corpo voltando a funcionar da maneira que a natureza projetou. Mas é preciso ser responsável. O bicarbonato, apesar de natural, é uma substância alcalina potente. Quando usado em excesso, pode causar o efeito contrário do que se deseja: irritar o estômago, alterar a pressão arterial e interferir na absorção de alguns nutrientes. Por isso, nada de inventar moda e colocar colher cheia, combinado? O limite de 1/4 de colher de chá é mais do que suficiente para obter todos os benefícios, sem riscos. Outro ponto importante é a qualidade da água. Dê preferência à filtrada ou mineral e evite a gelada. A temperatura morna é essencial para não causar choque térmico no estômago, além de favorecer o processo de limpeza do fígado e do intestino. A sensação de leveza vem justamente daí. O corpo começa o dia limpo, pronto para receber e processar melhor os alimentos. E claro, eu sempre reforço: se você tem gastrite, refluxo, hipertensão, problemas renais ou faz uso contínuo de medicamentos, é fundamental conversar com seu médico antes de começar. Cada organismo é único, e o que é seguro para a maioria pode exigir ajustes em alguns casos. A medicina natural é poderosa, mas precisa andar de mãos dadas com o bom senso e o acompanhamento profissional. Um exemplo que sempre me emociona é o do seu Marcos, de 63 anos. Ele chegou ao consultório reclamando de fadiga, má digestão e ereções cada vez mais fracas. Em vez de partir direto para remédios, ajustamos primeiro sua alimentação e inserimos essa rotina matinal com água morna, limão e bicarbonato. 3 semanas depois, ele voltou sorrindo. Doutora, não sei o que aconteceu, mas estou dormindo melhor. Acordo disposto e... A senhora sabe, né? Disse rindo. O corpo dele só precisava de oxigênio, equilíbrio e circulação. O resto, a natureza fez sozinha. Essa mistura, quando usada com consciência, é uma ferramenta simples, mas de grande poder. Ela ajuda a desinflamar, desintoxicar e restabelecer a fluidez do sangue, que é a base de tudo: energia, foco, humor e, claro, potência. Então, não é sobre mágica em um copo. É sobre devolver ao corpo o ambiente que ele precisa para funcionar em plenitude. E quando isso acontece, o coração bate com mais leveza, a mente clareia, o sangue corre solto e o homem se sente novamente dono do próprio corpo. Por isso, comece com cuidado, observe as reações do seu organismo e respeite seus limites. Porque o segredo da verdadeira saúde não está em fazer muito, está em fazer certo, com equilíbrio, constância e consciência. E quando você fizer isso, vai perceber que o corpo, por si só, sabe exatamente o que fazer para recuperar a força, a energia e o vigor que o tempo parecia ter levado. O que essa mistura faz é algo que poucos homens realmente entendem. Ela otimiza o sangue. E a ereção, ao contrário do que muitos imaginam, não é apenas uma questão de desejo ou estímulo.
Ela é, antes de tudo, um fenômeno de pressão e circulação. É o sangue que comanda o espetáculo. Quando ele chega com força, volume e fluidez, o corpo responde. Mas quando o sangue está pesado, ácido ou inflamado, nada funciona direito. Pense no seu corpo como um sistema hidráulico. Se os canos estão limpos, a água corre fácil, enche os reservatórios e mantém tudo funcionando. Mas se há sujeira, ferrugem e acúmulo nas tubulações, o fluxo diminui e a pressão some. Com o corpo é igual. Vasos entupidos ou endurecidos, sangue espesso e acidez interna são como bloqueios invisíveis que impedem o sangue de chegar aonde precisa. No cérebro, no coração e, claro, no pênis. E é exatamente aí que entra o papel dessa mistura de água morna com limão e bicarbonato. Ela ajuda a limpar essas tubulações internas, dissolvendo o excesso de acidez e reduzindo as microinflamações que atrapalham o fluxo. O resultado é um sangue mais fluido, leve e oxigenado, e é isso que muda tudo. Quando o sangue está limpo e alcalino, ele se movimenta com mais facilidade pelas artérias, levando oxigênio e nutrientes essenciais para todas as células. No caso da ereção, isso significa mais volume de sangue chegando ao pênis, preenchendo as câmaras cavernosas com força e mantendo-as firmes por mais tempo. É a base da fisiologia masculina. Circulação é igual a potência. E o que o limão com bicarbonato faz é exatamente devolver essa potência, mas de dentro para fora, sem precisar de medicamentos ou estimulantes artificiais. Mas os efeitos vão muito além da parte sexual. Quando o sangue circula melhor, o corpo inteiro desperta. Os músculos recebem mais oxigênio, o cérebro pensa com mais clareza, o coração trabalha com menos esforço e o metabolismo acelera. Aquele cansaço constante que muitos homens sentem, aquele desânimo logo de manhã, a falta de energia no fim do dia, começa a desaparecer. A vitalidade retorna porque o corpo, enfim, está respirando de novo. E tem mais. O equilíbrio do pH desempenha um papel essencial na proteção da próstata. Homens acima dos 50 tendem a acumular inflamações silenciosas nessa glândula, o que leva à hiperplasia prostática benigna, aquela condição que faz o homem levantar várias vezes à noite para urinar ou sentir o jato mais fraco. Um corpo ácido favorece esse tipo de inflamação. Mas quando você alcaliniza o organismo, cria um ambiente onde essas inflamações não prosperam. O sangue mais limpo e rico em oxigênio ajuda a regenerar tecidos, reduzir o inchaço da próstata e melhorar o fluxo urinário naturalmente. Além disso, esse mesmo ambiente alcalino estimula a produção natural de testosterona, o principal hormônio da vitalidade masculina. A ciência já mostrou que homens com inflamação crônica e acidez elevada tendem a ter níveis mais baixos de testosterona. O corpo, em estado inflamatório, prioriza a defesa e não a produção hormonal. Mas quando o sangue se equilibra, o fígado e as glândulas endócrinas voltam a trabalhar em harmonia. Isso significa mais energia, mais disposição, melhora no humor e até aumento da libido. E tudo isso acontece sem forçar nada. É como se o corpo, ao encontrar o ambiente ideal, simplesmente lembrasse de como funcionar direito. O sangue circula, os hormônios se equilibram, a mente clareia, e o homem volta a se sentir dono de si. Eu costumo dizer que o efeito dessa mistura é como abrir as janelas do corpo. Entra ar fresco, sai o que estava preso e tudo volta a se mover. É um cuidado simples, natural e acessível que pode transformar não apenas a saúde íntima, mas o bem-estar completo. O melhor é que não se trata de um truque momentâneo. Diferente de remédios que apenas mascaram o problema, o limão com bicarbonato atua na causa, melhora o sangue, restaura o equilíbrio do corpo e devolve a energia vital. Muitos pacientes relatam o mesmo padrão. Em poucos dias, sentem o corpo mais leve. Em poucas semanas, percebem uma melhora real na digestão, no sono e na disposição. E com o tempo, notam algo ainda mais importante. As ereções voltam a ser firmes, espontâneas, naturais, sem ansiedade, sem esforço, apenas o corpo funcionando como deveria. Em resumo, essa é a beleza da ciência aplicada de forma simples. Quando você purifica o sangue, cuida da próstata e fortalece o coração, o resto acontece naturalmente. Porque a ereção, no fim das contas, é apenas o reflexo de um corpo que voltou a viver em equilíbrio, limpo, forte e cheio de vida. Você não precisa de fórmulas milagrosas, pílulas caras ou soluções instantâneas
que prometem mundos e fundos. A verdade, meu amigo, é que o seu corpo não está quebrado. Ele está apenas desequilibrado. E o que ele precisa, na maioria das vezes, não é de algo novo, mas de um retorno ao básico: equilíbrio, oxigênio e cuidado. Nós passamos a vida acreditando que envelhecer é sinônimo de perder força, desejo e vitalidade. Mas isso não é verdade. O corpo do homem, mesmo depois dos 50, continua capaz de produzir energia, testosterona e potência, desde que encontre o ambiente certo para isso. E esse ambiente começa com escolhas simples, diárias e conscientes. A mistura de água com limão e bicarbonato é apenas um símbolo desse retorno à simplicidade. Um gesto pequeno, feito todas as manhãs, que representa muito mais do que uma receita. É um ato de reconexão com o próprio corpo. É como dizer para si mesmo: eu estou me cuidando, eu estou retomando o controle da minha saúde. Quando você começa o dia com esse ritual, algo muda. E não é apenas físico. A mente desperta mais leve, o humor melhora, o raciocínio fica mais claro, e o corpo começa a responder com gratidão. O sangue circula melhor, a digestão flui, a disposição aumenta, e aquele peso que parecia te acompanhar há anos começa a ir embora, silenciosamente. Não é mágica. É biologia respeitada. É o seu corpo funcionando como sempre deveria ter funcionado. E, com o passar dos dias, você percebe que o vigor volta de dentro para fora. As ereções se tornam mais firmes, o sono mais profundo, a energia mais estável. Mas, acima de tudo, vem uma sensação de autoconfiança. Você se olha no espelho e sente orgulho de estar cuidando de si, não com atalhos, mas com sabedoria. Eu sempre digo aos meus pacientes: saúde não é ausência de doença, é presença de vitalidade. E vitalidade se conquista com equilíbrio. Quando você começa o dia limpando, oxigenando e alcalinizando o corpo, tudo se reorganiza. O coração bate com mais leveza, o sangue corre solto, os hormônios se equilibram e o cérebro volta a funcionar em pleno ritmo. O que parecia idade era apenas desequilíbrio. Por isso, o meu convite hoje é simples. Comece amanhã. Antes de qualquer coisa, prepare o seu copo de água morna, esprema meio limão, adicione uma pitadinha de bicarbonato e tome em jejum. Faça isso por você. Não por estética, não por vaidade, mas por amor à sua saúde e à sua história. Porque envelhecer com saúde é um privilégio. E manter o corpo vivo, desperto e cheio de energia é uma escolha. E escolha é poder. Quando você decide cuidar de si mesmo, o corpo entende. Ele responde com mais força, mais prazer e mais vida. Você não precisa correr atrás de milagres. O milagre já está dentro de você, no seu sangue, nas suas células, em cada batida do seu coração. Basta dar a ele o que precisa para florescer novamente. Em poucos dias você vai perceber. O corpo fica mais leve, o humor melhora, o sono aprofunda, a mente se acalma. E aquela sensação de estar envelhecendo começa a dar lugar à sensação de estar renascendo. É um novo ciclo de vitalidade, construído a partir de um gesto simples, repetido com constância e consciência. Eu sou a doutora Ana Cláudia, médica especialista em saúde e nutrição masculina há mais de 20 anos, e todas as semanas estou aqui para te mostrar que o caminho para uma vida longa, ativa e confiante não precisa ser complicado. Ele começa nas pequenas atitudes, na forma como você se alimenta, como respira, como se hidrata e como olha para si mesmo. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e me conta aqui nos comentários. Já conhecia essa combinação poderosa? Quero saber se você vai experimentar e, principalmente, como o seu corpo vai reagir nos próximos dias. Lembre-se, o tempo passa para todos, mas a forma como você envelhece é uma escolha sua. E quando o homem escolhe cuidar de si com consciência e propósito, o corpo responde com algo que nenhum remédio é capaz de oferecer: vitalidade verdadeira, de dentro para fora.